Fala pessoal, e a gente está aqui para mais um episódio do Conexão Quero Truck, o podcast da plataforma Quero Truck, a plataforma mais completa e especializada em compra e venda de caminhões do Brasil. Você já sabe, mas não custa lembrar que você pode acessar a plataforma Quero Truck pelo www.querotruck.com.br ou baixar o nosso aplicativo pelas lojas de aplicativo, tanto iOS quanto Android. Está disponível, seu anúncio está a um clique de distância, tá bom? Além disso, obviamente, você está ouvindo esse podcast ou vendo esse podcast por uma das nossas plataformas também de podcast, ou YouTube, ou Deezer, ou SoundCloud, ou Spotify. E nas redes sociais a gente também está presente em praticamente todas as redes, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no Twitter, enfim, onde você procurar a Quero Truck, a gente vai estar lá. Sempre trazendo para você o quê? Novidade do mundo dos transportes. Informações que são relevantes, interessantes para você que curte, que tem aquela gotinha de diesel na veia, para você que trabalha com isso, para você que simplesmente quer estar mais bem informado. A gente está aqui sempre trazendo uma novidade, um assunto interessante. E hoje, não podia ser diferente, a gente está trazendo um pouco de tecnologia para sua vida, um pouco de inteligência para o negócio do transporte. Para falar sobre isso, a gente traz ele que vive isso há mais ou menos uns 23 anos em uma das melhores e maiores transportadoras do Brasil e cuida diariamente de superar os desafios que a logística brasileira enfrenta e com certeza a inteligência nesse negócio de gestão de frotas é uma ferramenta utilizada no dia a dia por ele. Bernardo, acompanhando aí com a gente, né, Bernardo? Muito obrigado pela tua presença. Sei o quanto é complicado aí a agenda para tirar esse tempinho aí e estar com a gente dividindo. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, meu elogio. Valeu. Obrigado, chegou hoje direto para cá? Cheguei direto para cá. Saí de Lava cedo, cheguei direto para cá. Muito bom. Bernardo, eu falei aqui pro nosso ouvinte, né? Aqui a gente tem desde empresários, transportadores, fabricantes, motoristas, apreciadores do mundo do transporte. Então, todo mundo que está ouvindo aqui entende, gosta, curte um pouquinho desse negócio de caminhão, né? E que é o que você vive aí a vida inteira. A vida toda, né? Praticamente. Muito bom. Mas conta pra gente um pouquinho, antes da gente falar sobre gestão de frota, antes da gente falar exatamente sobre o processo mesmo, né? Como é que você chegou nisso? Porque você é um cara que respira isso há 23 anos de idade. Há 23 anos de tempo, né? Você tem super novo. Tô vendo aqui que deve ter seus 40 e pouquinhos. Ou seja, a vida toda trabalhando nesse negócio. Mas como é que foi sua trajetória? Conta pra mim. Foi o seguinte, eu sou daqui de BH, né? Mudei pra Lavras pra poder estudar. E lá eu acabei entrando na Expresso Nepomuceno. Fui o primeiro estagiário da empresa, tá? Primeiro estagiário? Primeiro estagiário. Então eu comecei ali na parte bem burocrática, na época, isso há 23 anos atrás, conhecimento ainda tinha 5 vias. Então eu era responsável por arquivar os conhecimentos, cobrar dos motoristas a entrega dos conhecimentos, tudo datado, carimbado, né? Tem gente que nem sabe o que é o conhecimento, né? Nem sabe mais. É o CTE, tá, gente? O famoso CTE, que hoje é eletrônico, mas antigamente era manual mesmo. Manual, né? Em 5 vias. 5 né? vias. E tinha que arquivar 2 vias, uma para o fiscal, outra para comprovante de entrega. Então as coisas evoluíram demais, né? E aí, dessa parte eu virei faturista. Trabalhei no faturamento um período, depois passei a ser cobrador de clientes especiais, as grandes carteiras, responsável pelo recebimento mesmo, tá? Depois eu passei para... Aí eu saí do financeiro e fui para operação. Comecei como programador de carga, cuidando da movimentação dos veículos, né? E aí, a partir dali, cara, a área operacional realmente entrei de cabeça, era o que eu queria, era o que eu gostava, é o que eu gosto, né? E fui crescendo, supervisor de operações, gerente de operações e cheguei no cargo atual de gerente de segmento rodoviário, né? Então, nesse segmento, a gente cuida dos transportes das cargas automotivas, produto químico, caçamba, estamos entrando agora na mineração, tá? Cargas gerais, indústria em geral, tá? Então, essa é a minha experiência. Tenho 23 anos de Expresso Nepomuceno, foi a única empresa que eu trabalhei até o momento. Antes disso, eu trabalhava com meu pai em BH, mas era outra atividade. Outro segmento. Outro segmento. Mas de transportadora, o tempo todo no Expresso Nepomuceno. E quando a gente fala de vários segmentos, apesar de ser uma empresa,
são várias histórias, né? Isso. Porque cada segmento, uma história diferente. Cada história, um desafio. Um desafio. Né? Pelo pouco que eu conheço desse negócio de logística também, eu sei que cada história é uma história e cada caminho um desafio diferente. Dá um exemplo de um grande desafio, assim, um segmento que foi um desafio para você acompanhar essa implantação de processo. Em 2019, nós pegamos a operação da VLI. Tá? Um modelo de trabalho diferente do que a gente vinha praticando até o momento. Tá? Então, nós tínhamos 2 operações, uma em Tocantins, onde a gente transportava a soja do Mato Grosso para o terminal ferroviário da VLI, lá em Tocantins. E uma outra operação também da VLI no estado de São Paulo, em Guará, onde a gente coletava açúcar nas usinas e levava para o terminal ferroviário da VLI lá em Guará. Tá? Ali foi um modelo diferente de trabalho. Até então o Expresso ele tinha caminhão ou agregado, né? E a gente executava planejamento, fazia tudo. Nessa operação ela foi um pouco diferente. A frota ela era 100% da VLI. Tá? E nós entramos com a gestão. Então, ou seja, a gente fazia a administração da frota, os motoristas eram nossos, mecânico, mas a parte comercial, a VLI que fazia, ela que corria atrás das cargas. Tá? Foi uma operação muito grande, né? Era em torno de 600 pessoas, tá? Eram 195 caminhões no Tocantins, nessa operação do Tocantins, 195 rodotrem, tá? Com 240 motoristas, e aqui em Guará, no interior de São Paulo, eram 93 caçambas, entre LS e rodocaçamba, e a gente trabalhava lá numa escala um pouco diferente, com 3 motoristas por veículo, 2 titulares e um folguista. Tá? E ali nós conseguimos bater assim, recorde atrás de recorde de volume entregue, tanto de açúcar, aqui no terminal da VLI, em Guará, quanto de soja, lá em Palmeirantes, né, no Tocantins. Tá? E foi uma logística muito interessante, porque essa logística ela integrou a VLI, Nepomuceno, as usinas de açúcar e o terminal. Então, assim, quando um caminhão iniciava a viagem, a gente já disparava aquele caminhão para alguma usina, aquela usina já sabia que aquele caminhão chegaria em determinado horário. Já estava preparado para carregar, e esse caminhão voltar para o terminal, e o terminal já sabendo que aquele caminhão chegaria em determinado horário. Tá? Então, na época, a gente trabalhava ali com 10, 12 usinas, e a gente ia dividindo esses caminhões, dividindo assim, desde a escala do motorista, né? A gente fazia trocas a cada 2 horas por dia de turno de motorista, tudo para evitar bolha, né? Bolha de caminhão, seja lá na usina, seja no terminal. Sim. Tá? E esses caminhões conseguiram manter uma produtividade bem elevada. E aí nós realmente conseguimos um sucesso muito grande de produtividade de mercadoria entregue nos terminais. Interessante pra caramba, porque é o que você falou e no final você botou a cereja no bolo, né? Transporte se chama otimização, né? Tem que ter produtividade, senão é história, né? Caminhão parado não gera resultado, não gera. Né? Faturamento vem do caminhão viajando. E muito inteligente essa conexão de embarcador, transportador, receptor da carga lá no terminal, fazer isso tudo girar sincronizado é um desafio. O grande desafio foi esse sincronismo. É o sincronismo. Foi esse sincronismo. E a gente conseguiu isso através de quê? Primeiro, uma logística inteligente, né? Um planejamento muito bem feito. Então, todo final de mês, a gente reunia com a VLI. Isso era até puxado na época pela VLI, a gente fazia uma reunião de pré-SOP, onde a gente identificava os volumes, onde eles estavam, em quais indústrias, quais usinas, né? Cada usina já separava, então, sua cota de entrega para o terminal, tá? E a gente tinha que alocar aquela quantidade certa de caminhão no horário certo, entendeu? Cuidar da manutenção para a gente não ter uma disponibilidade baixa de caminhão, né? Para os caminhões estarem rodando sempre ali com a disponibilidade boa, tá? E a equipe toda engajada. É aquele negócio, né? O grande desafio, na verdade, é o seguinte: planejar, a gente planeja. Né? A gente vai planejar, a gente vai... Agora, a dificuldade mesmo é a execução. Então, se todo mundo, planejamento, o analista de operações, o motorista principalmente, né? O embarcador, o receptor, se não tiver todo mundo integrado, com o mesmo foco, o mesmo objetivo,
a produtividade não vem. E se a produtividade não vem, o resultado não aparece. Não tem como aparecer, aí não né? aparece. E é legal porque você cuida de uma frota geral, mais ou menos qual o número? Hoje, no segmento que eu tomo conta no Expresso, nós estamos com 800 agregados e aproximadamente 250 caminhões da frota. Então podemos dizer que 1.050. E agora estamos entrando com mais 61 caminhões na mineração. Qual câmera que eu tô? Tô naquela, né? Pra quem acha que cuidar de um caminhão, 2 aí já é difícil, 1.100. Tá dormindo? Fácil, tá dormindo de vez em quando? Não dorme, dorme. Tem uma equipe boa por trás. Dorme porque usa inteligência no processo, porque tem gente boa. Mas essa brincadeira, é claro que, obviamente, você não cuida de nada sozinho, todo mundo tem uma equipe gigantesca por trás. Mas acho que o principal aliado nesse negócio, posso estar enganado, mas acho que a tecnologia ajuda muito também, né? Hoje em dia. Com certeza. Hoje em dia ela... Tecnologia é tudo. Conecta. Tecnologia, a gente é da época, eu sou da época lá de trás, onde a gente monitorava caminhão na estrada. Os motoristas, eles faziam a rota de São Paulo, Belo Horizonte, naquela época, era o grande volume nosso de carga. E a gente, para monitorar, a gente tinha que ligar nos postos para saber se o caminhão tinha passado ali. Carimbado a nota. Carimbado, anotado com o frentista lá a placa dele, o nome do motorista, o horário que ele passou, para a gente deduzir que horas que esse caminhão chegaria na descarga. Eu lembro dessa época. Eu lembro dessa época. E aí as coisas foram evoluindo. Aí veio o sistema de rastreamento, a gente passou a ter uma central cuidando daquele caminhão, monitorando aquela viagem. Hoje é tudo automático. Se o caminhão vai adiantar, vai atrasar, ou você está no prazo, essa informação vai chegar automática para a gente só tomar a ação que tiver que ser tomada naquele momento. Então, assim, é a evolução das coisas. Isso tudo através de tecnologia. Hoje, na verdade, ele nem chegou, o GPS já está recalculando e te dizendo a hora exata em que ele vai encostar. Que ele vai chegar. Exatamente. Se nenhuma variável se acrescentar à conta, ele chega no momento exato do negócio, né? É muito importante, porque a tecnologia, ela realmente acrescenta, né? Tem gente que resiste ao uso da tecnologia, porque pode ser caro implementar. É o que eu sempre digo. Experimenta... Pode até ser caro implementar algum tipo de tecnologia, mas experimenta não implementar. Aí você vai realmente ver o que é caro. Hoje, pra você ter ideia, a gente está buscando lá, nós já temos uma ferramenta, um sistema, e ele pensa a programação do caminhão. Então a gente lança uma grade de embarques que a gente tem, de até D+5, né? 5 dias para frente. E à medida que esses caminhões vão viajando, né? Vão saindo de um ponto para o outro, a gente vai abrindo a viagem no sistema e tudo mais. Esse software já define para mim qual que é a melhor placa para mim colocar para aquele carregamento. Levando em consideração o tipo de carga, se é uma carga química, o motorista tem MOP, se o caminhão está equipado com madeirite que precisa, com os EPIs que precisam, se aquele caminhão quantos quilômetros aquele caminhão vai deslocar vazio para chegar até o ponto de embarque, entendeu? Então a tecnologia hoje já trabalha favorável até mesmo para reduzir o nosso custo na programação de transporte, pensando para a gente. É claro que nós temos que estar aqui colocando os dados, as premissas, a visão crítica, né? Quando tiver um caminhão que estava programado para carregar e aquele caminhão quebrou, atrasou, teve algum acidente na pista ali, tudo mais, e que não vai conseguir chegar a tempo, aí entra você dá um ajuste fino na coisa. Para poder fazer um ajuste, né? Sim. Mas olha para você ver como que as coisas estão evoluindo. Não, impressionante, impressionante. Essa tecnologia de roteirizar com inteligência, de pensar o melhor caminhão em função de tudo, né, que você acabou de falar, é muito legal, porque é literalmente o que se fazia na ponta do lápis antigamente com o guia 4 rodas, né? Exatamente. Selecionando, e a coisa foi evoluindo ao ponto da máquina fazer o grosso e você colocar o seu... A gente dá a validação final ali. O toque ali no negócio. E com isso, acho que é interessante também, um ponto importante, muito importante, pra gente frisar. Tem gente que acha que a tecnologia é só pro embarcador, pro transportador ganhar mais, que é só pro dono da transportadora ganhar mais. É assim? Ou a tecnologia favorece em grande parte também o motorista? Favorece todo mundo. A tecnologia favorece todo mundo. Vamos citar um exemplo simples aqui, ó. Segurança na viagem. Sim. Tá? Se você não tem um sistema de rastreamento equipado para prevenir roubo, aquele caminhão está mais suscetível ao roubo, né? Agora, se você tem um caminhão todo cheio de alerta, todo equipado, com sensor de desengate da carreta, com a trava de porta, monitoramento ativo, cerca embarcada, entendeu? Um monitoramento inteligente, aquele motorista ele passa a ter, inclusive, mais segurança na viagem, né? Com possibilidade muito menor de roubo. É que negócio, ladrão, ele vai hoje tá mais fácil.
Tem um caminhão da transportadora passando aqui sem nada e tem outro passando todo coberto, ele vai naquele que está sem nada. Então, se quisesse ter trabalho, ele trabalhava. Né? Então, ou seja, até nisso a tecnologia ajuda. Né? E na produtividade também, né? Na produtividade. Se eu não tô conseguindo ver o caminhão, o que está acontecendo com ele ali, a produtividade ela tende a ser um pouco menor. Né? Com certeza. Outro ponto, o nível de inteligência embarcada nesses caminhões atuais. Né? O motorista antigamente ficava ali caminhando, lembra daqueles vamos falar de época muito antiga, bem antes da gente, aqueles fenemê, aqueles maçaricão. Né? Hoje o cara nem trocar a marcha, ele não troca. Automático. Coloca no automático ali. Mais macio que muito carro esporte. Muito melhor do que carro. Muito melhor. E é muito melhor mesmo. Muito melhor. Eu estava ontem vindo para Belo Horizonte e passei um FH e aí passei por ele, tava de caminhonete, eu tô com caminhonete relativamente potente, tava andando. Rapaz, mas foi a estabilidade da carreta, a velocidade que a carreta alcança. Antigamente tinha aquela história na subida você me aperta, na descida nós acerta, né? Acerta. Hoje tá existindo muito isso não, tá subindo e descendo do mesmo jeito. Curvando. A potência é demais. Impressionante, né? Potência, estabilidade, com tecnologia embarcada, é muito impressionante. Tive agora na Transposul, inclusive a turma que acompanha aí o Quero Truck, pode ver também que tem umas postagens aí na nossa rede sobre a Transposul, que é a Feira de Transporte do Rio Grande do Sul. E a gente estava falando visitamos alguns estandes falando sobre a tecnologia embarcada em muitos novos modelos aqui. Né? Agora tá vindo o elétrico também, né? Daqui a pouquinho. Então, coisa está acontecendo. Isso aí, a gente está virando uma chave histórica na história do transporte, né? Poxa, e me fala uma coisa, Bernardo, com certeza, né? Nesse tempo todo gerindo frota, cuidando de toda essa inteligência no negócio, que depende de você encaixar as peças certas no momento certo para conseguir uma boa otimização, com certeza você teve algum caso curioso, assim, daquela produtividade que, apesar de ter tudo conectado, toda a inteligência ali dizendo como tem um dedinho ali daquele motorista que faz aquela rota há muito tempo, aquele cara que às vezes entende melhor, ou acha que entende até melhor do que a máquina para roteirizar. Tem algum caso assim na história do negócio? Mais cômico, inclusive? Exatamente. Tem. Falta da tecnologia. Lá em Lavras tem uma fábrica da Marelli, produz amortecedor. Sim. Né? E quando a gente entra numa operação, a gente tenta organizar ela de uma forma que cada caminhão tenha sua linha, para a gente poder dar uma produtividade maior. Né? Primeiro, a gente definir qual que é a quantidade de caminhão que eu preciso para a operação. E segundo, para a gente conseguir uma produtividade maior, porque o motorista fica dedicado na rota, ele conhece mais o percurso, ele conhece alguém na descarga. Então isso aumenta a produtividade. E lá atrás, 2004, 2005, a gente, nessa operação da Marelli, em Lavras, tinha um caminhão que todo dia carregava de Lavras para Volks em Taubaté. Todo dia. Saía de Lavras, ia em Taubaté e chegava em Lavras novamente. Ia com carga, né, com amortecedor e voltava com embalagem vazia. Anos desse jeito, tá? Um determinado dia não teve carga para Volks em Taubaté. E aí carregaram esse agregado nosso para a Fiat aqui em Betim. E aí houve um erro do operacional nosso, de entregar a nota para ele, o CTE, né? Mas não direcionar bem o motorista. Houve um erro do motorista que, por sua vez, não olhou a nota, acostumado a ir para a Volks Taubaté, né? E iniciou a viagem. Nós não tínhamos rastreamento naquela época, os caminhões não eram rastreamento só através de ligação em posto e tudo mais. E da hora desse caminhão chegar na Fiat, não chegava, e a Fiat ligando e vai parar a linha de produção e tal. Determinado momento, umas 8 horas depois, que era o prazo que o motorista gastava para chegar em Taubaté, ele ligou. Falou, eu tô aqui na portaria da Volks e eu tô com a nota errada. Eles não estão querendo deixar entrar, não. Falei, mas não é que a nota tá errada, eu sei que tá errado. O cara, em vez de vir pra Fiat, foi pra Volks em Taubaté. Errou pouco, né? Mas o que é isso? Primeiro, um direcionamento mal feito, né? Segundo, uma falta de uma gestão, um rastreamento em cima, monitorando. Então, se aquele caminhão fosse rastreado... No momento que ele saísse da saiu de rota ali, você já pegava o equipamento. Já ia pegar. Então, ou seja, então a tecnologia, de novo, fez a falta naquele momento ali,
mas que hoje, com certeza, já evitou outras situações dessas. Tomara que não era just in time, não, né? Pra Fiat essa peça. Carga de montadora, você sabe como que é. Sempre é just in time. Sempre é né? just in time. Sempre é pra ontem. Eu não tenho recordação, mas no dia, com certeza, a gente teve que colocar carro Soltar menor, outra, Fiorino, 3/4, levando peças pra não parar a linha da Fiat. Faz parte do show, né? Faz parte do negócio. E na manutenção? Você também atua um pouco na manutenção da frota, no sentido de programar a manutenção? Eu sei que deve ter um departamento específico para manutenção, mas vocês coordenam a manutenção ou a manutenção é puxada? É o seguinte, lá no Expresso existe um departamento corporativo de manutenção, tá? Então é ela que define os parâmetros, as preventivas, de quanto tempo, de acordo com a operação, com a severidade da operação, de acordo com o caminhão, né? Então ela programa essas preventivas. E a operação, ela tem que cumprir esse planejamento, ela tem que entregar 100% das preventivas no prazo, tá? Então a atuação da operação é mais o sentido de cumprir o planejamento que a manutenção estabelece, tá? Que garante disponibilidade que do veículo, garante a disponibilidade rodagem. do veículo, né? Quanto mais eu fizer uma manutenção preventiva em casa, maior a disponibilidade da frota e menor o nosso custo de manutenção. Claro. Né? Agora, quando existe uma operação dedicada, por exemplo, essa que eu te citei da VLI, essa da mineração que vai começar, aí a gente tem a oficina na base da operação e ali o gerente daquela operação, ele realmente tem que acompanhar com mais detalhe naquele item, sabe? Embora o planejamento, ele parta do corporativo, tá? Da manutenção do corporativo. Entendi. Entendeu? Mas se você não tiver a inteligência da gestão de frota bem executada, você não consegue estar no local certo, na hora certa, para manutenção no ponto certo. E aquilo que eu falei, Melodio, as coisas têm que ser todas muito bem interligadas, né? Adianta, a manutenção tem capacidade para atuar em 5 caminhões por vez. Adianta eu parar 6? Se eu parar 4, eu vou ter mão de obra parada ali à toa, entendeu? Então, assim, é um processo que tem que ser muito bem integrado também. Né? Eu tenho que ter sincronia total. Eu tenho que ter uma capacidade porque eu realmente vou precisar. Sim. Ociosidade não é bom, como também excesso não pode ser. Excesso, né? A logística é uma ciência praticamente exata, apesar das variáveis, né? Tem muita variável, mas é exato. Costumo brincar com isso. É uma ciência exata, porém com muita variável. Mas a conta tem que fechar. Tem que fechar. E é interessante que, assim, a gente está falando, como a gente já falou algumas vezes, a gente fala para um público muito vasto. A gente fala desde o motorista até o embarcador aqui, passando pelos transportadores, empresários do ramo e tal. Essa metodologia, né? Que é uma metodologia, gestão de frota inteligente, inteligência na gestão de frota, planejamento para poder executar um bom processo. Tudo isso é um método. Existem na verdade, tem vários métodos envolvidos no negócio, né? Na sua visão, assim, agora falando pro nosso pessoal que tá lá ouvindo, ou na estrada, ou sei lá, onde quer que esteja, você aconselha, considerando os teus 23 anos aí de gestão corporativa de uma frota de mais de 1.000 caminhões aí na tua responsabilidade, você aconselha o pequeno, o médio e o grande, ou até o autônomo, o cara que só tem um caminhãozinho ali, a implantar essas metodologias, esse negócio, no negócio dele? Ou você acha que não, esse nível é melhor só para transportador, ou só para o cara autônomo ali, enfim, existe uma aplicação mais adequada para esse tipo de planejamento e execução organizada de um gerenciamento de frota, ou isso realmente se encaixa para todos os públicos? Hoje eu não, tenho certeza que encaixa para todos os públicos. É claro que uma empresa com 1.000, 2.000, 3.000 caminhões vai demandar um esforço maior do que aquela que tem 10, 15, 20 caminhões, né? Então você tem que adequar a sua realidade, mas que essa gestão de frota inteligente, né? O acompanhamento, o desenho dos processos muito bem definidos, um planejamento muito bem feito, pessoas engajadas e com mais de 7 meses de mudança, de melhoria, de inovação, né? Isso é básico para qualquer empresa, seja uma empresa pequena, seja uma empresa grande. Entendeu? Eu até acho que a pequena só se torna grande se ela tiver esse tipo de mentalidade. Se ela começar a trabalhar desse jeito. Caso contrário, ela vai ficar para trás. Porque assim, as coisas estão evoluindo muito rápido. As coisas evoluem rápido demais, né? Eu tinha um professor Vicente, ele falava o seguinte, que há 50 anos atrás, as coisas para mudarem demoravam X anos. Hoje a mudança, ela ocorre em espaços curtos de dias.
Então, ou seja, de tão rápido que vem a evolução. Então, se a gente não acompanha, nós vamos ficar para trás. Nós vamos ficar para trás. A velocidade das coisas. A velocidade é muito rápida, muito grande. Isso é verdade. Eu estava lendo um comentário, lendo não, acho que foi um vídeo que eu vi sobre um comentário sobre isso mesmo, a velocidade com que a informação se multiplica hoje, ela chega assim, assustadoras, muitas vezes mais, coisa de 10, 20 vezes mais rápido do que se multiplicava, não é na época dos nossos avós, não, na época da nossa infância. Há 20 anos, 30 anos atrás, a gente tinha uma velocidade de duplicação do acesso à informação. Hoje ela é 20, 30 vezes mais rápido, porque é claro que existe aí uma diferença que você falou um pouco disso aí, que é o engajamento, né? Você planeja, mas a execução é o desafio. E o que está entre o planejamento e a execução? As pessoas. As pessoas, né? Comprar a ideia. Isso é um ponto que vocês trabalham como lá no Expresso Nepomuceno? Melodie, esse é o ponto difícil, tá? Esse é o ponto difícil, porque tem uma equipe grande de pessoas, cada um com experiência, com histórico de vida, cada um com a mentalidade, né? Uns com mais facilidade para mudança, para tecnologia, para inovação, outros com menos. Mas nós não vamos encontrar, nem adianta a gente imaginar que nós vamos ter no mesmo time pessoas iguais. Até porque se tivesse, eu acho que o desenvolvimento seria mais lento, né? Então tem essa diversidade, ela agrega, né? Então, o mais difícil que eu considero num projeto novo, num processo de mudança, de inovação, é fazer com que todos tenham essa cultura realmente de inovação, né? De querer mudar, de não ficar na sua zona de conforto, porque a zona de conforto ela é gostosa, ela é boa, ela não te deixa estressar, né? Mas o estresse ele vem quando você sai daquela zona de conforto. E aí vem o crescimento, novos desafios, e o crescimento ele vem e aí acaba a gente extrapolando algumas fronteiras aí que até então eram mais difíceis, né? Então, o interessante é a gente conseguir engajar a nossa equipe, tá? A gente tem que ter processos muito bem definidos, muito bem desenhados, né? Mas a gente precisa ter uma equipe por trás, dando todo o respaldo, seja no desenho, no planejamento ou na execução, né? E hierarquicamente falando, tem que chegar em todos os níveis, né? O nível mais baixo, ele tem que saber por que surgiu aquele direcionamento lá em cima. Surgiu esse direcionamento, eu estou aqui embaixo. Por que isso tem que chegar até mim? O que eu vou fazer aqui que vai contribuir de forma positiva ou negativa? Então, se a pessoa não sabe as consequências que as ações delas podem trazer no projeto, a dificuldade de se implementar um projeto, ela é mais difícil. Ela tem que saber exatamente onde vai dar aquela ação que ela está tomando ali, entendeu? Tem que ter claro para ela esse horizonte, esse direcionamento. Esse é um ponto muito importante, porque tem muita gente muitos líderes, né, que aí falha um pouquinho, mas não vou deixar de classificá-los como líderes, mas que esquecem desse ponto, da conscientização do todo para quem faz só uma etapa. Porque por mais que costumo brincar, né, se você der uma tarefa para um operacional, coloca um tijolo ali, e ele não disser para que é, se ele estiver construindo, sei lá, um muro de arrimo, uma coisa mais rústica, mais direta, ele pode ser mais rápido, não precisa perder tanto tempo. Mas se for uma casinha de boneca, precisa colocar o tijolo com outra cautela, com outro cuidado, dar um acabamento. Então são 2 tijolos para 2 fins diferentes. Se você entende o que você está construindo, a sua forma de executar aquela colocação do tijolo ali, ela muda. Ela muda. Exatamente. Então, eu brinco muito isso e tem gente que às vezes falha nisso, né? Não esquece de... Não, o cara tem que saber o que ele tem que saber. Nem sempre. Às vezes ele tem que saber um pouco além da demanda obrigatória dele para poder entender o que ele está fazendo. É isso que eu falo muito com os gerentes de unidades que trabalham comigo. Tá? Então, assim, nas unidades que eu trabalho, eu tenho operação de química, eu tenho operação de distribuição de tinta, operação dedicada, automotiva, transporte de caçamba e tudo. Então, assim, tem diversos tipos de operação, né? E uma coisa que eu sempre falo para eles é o seguinte: vocês têm que entender o que vai afetar o resultado da sua operação. O que afeta o resultado da sua aqui, às vezes, não é o mesmo que afeta o resultado daquela outra lá. Por exemplo, distribuição de tintas. Se a unidade, se a operação ela não estiver muito focada em fazer uma bela roteirização, aproximar ao máximo aquele último ponto até aqui na nossa base, né? E fazer uma otimização do veículo, ou seja, colocar o maior peso possível nele ali, para ele rodar, vamos falar assim, um coeficiente aqui,
o menor KM possível para entregar uma mercadoria, né? Se ele não pensar dessa forma, ele traz prejuízo na operação. Tá? Agora, uma operação de longa distância, onde o cara faz uma coleta e faz uma entrega. A preocupação dele é muito maior. O que ele tem que preocupar? Muito maior não, muito diferente, quer dizer. Ele tem que preocupar e fazer com que esse caminhão vá e retorne o mais rápido possível para a base. Porque quanto mais rápido ele retornar, mais rápido ele faz outro embarque. Então, ele fazendo outro embarque é menos caminhão que a gente precisaria para poder estar suprindo aquela necessidade, né? Então, isso vai muito de acordo com o que a gente estava falando aqui agora. As características. Você tem que saber muito no detalhe o que você está fazendo. O que você está fazendo e principalmente por que você tem que fazer aquilo ali, né? Se você não conhecer isso aí sua operação ela realmente não vai ter sucesso. E se as pessoas embaixo, que estão ali executando aquilo que você está planejando, não souberem também, aí pronto, aí degringolou tudo, aí o negócio não vai. É verdade. Se eu tenho o programa aqui, um caminhão, você vai sair de São Paulo hoje, você tem que estar em Recife daqui 5 dias, cumprindo sua jornada, pernoitando 11 horas por dia, né? E o motorista, ele faz diferente do que a gente planejou, eu tenho um risco de ruptura numa linha de produção no nosso cliente na Recife, entendeu? Então todo mundo tem que estar... Que o planejamento foi feito por uma razão. Por uma razão. Né? E aí é o desafio realmente conscientizar a parte humana por trás disso, porque seguir aquele planejamento interfere em tudo. Né? Em tudo. Interfere em tudo. Você falou de uma coisa importante, as 11 horas de jornada e tal. Dentro de um planejamento de gestão de frota, digamos assim, exato ou apertado, como que você tem que fazer, como é que afetou a lei do motorista no seu negócio, assim, Gil, essa lei de jornada do motorista, eu acho que ela foi um divisor, tá? Um divisor mesmo, principalmente no item de segurança. Tá? Antigamente, prazo de viagem que os embarcadores davam na época lá de São Paulo para Bahia eram 48 horas. Hoje são 96 horas. Tá? Então, ou seja, o motorista ele tem tempo para descansar, para fazer sua parada de almoço, para fazer sua parada de descanso, para pernoitar às 11 horas, que é lei, né, ele pernoitar. Tá? Então, o que isso acarretou? Isso acarretou numa menor quantidade de acidente. O nosso índice de acidente hoje é baixíssimo. Muito menor do que foi lá atrás, antes de 2012, que foi quando começou a ser implementada realmente a legislação de jornada do motorista. Tá? Teve alguns impactos, né, em produtividade. A produtividade do veículo ela realmente diminuiu. Tá? Então, um caminhão que na época rodava aí seus 16 mil quilômetros numa rota dessa, hoje ele roda 12, entendeu? Então, gerou esse impacto em perda de produtividade. Claro. Mas e o custo que a gente tinha com o acidente lá atrás? Né? Quantos caminhões nós perdemos nessa jornada um pouco mais estendida ali, entendeu? E que o motorista às vezes acidentava, né? Então hoje o nosso índice de acidente é baixo, o nosso custo de sinistro ele é muito mais baixo do que foi alguns anos atrás, né? Então acaba que a conta fecha por causa disso. Tá? Agora é claro, teve valores que foram repassados para embarcadores, uns nós conseguimos repassar, outros com um pouco mais de dificuldade, né? Mas isso é algo que, assim, que veio e agregou e que não dá para viver mais sem esse controle de jornada. As empresas, vamos falar de ponta mesmo, sérias, elas se preocupam com isso. Tá? Elas se preocupam com isso. E é relevante? É extremamente relevante. Eu tenho certeza que é. Muita gente, às vezes, no ramo do transporte, né? Muita gente reclama, às vezes, no início, principalmente na virada de chave. Ah, mas não vai produzir... Mas todo mundo imagina que... ou melhor, todo mundo deveria imaginar que o motorista tem direito à mesma qualidade de vida que qualquer outro. Você, como administrativo, você tem a sua hora de ir embora para casa, tem a hora de parar, tem a hora de chegar, tem a hora de parar para almoçar. Então, tinha que ter essa legislação para proteger essa parte. Não, também, isso né? é importantíssimo. Isso eu vejo como realmente um divisor de água na segurança do transporte no Brasil. Principalmente nessas rotas mais rodoviárias. Caso uma operação mais dedicada, com troca de turno de motorista, aí já era comum, né? Mas em viagens longas... Aí realmente foi uma mudança muito interessante. Um grande desafio também para um país continental como o Brasil. Nossa. Fazer uma gestão de frota num país como o Brasil. E isso afetou
praticamente todos os embarcadores, todos os receptores de carga, a indústria no geral, que até teve que se adequar um pouco ao estoque dela, né? Igual eu falei aqui, na época, na rota de São Paulo para Bahia, a gente tinha 48 horas, hoje são 96 horas. Então, o estoque lá na ponta, ele tem que ser maior para cobrir essas 48 horas. A mais que a viagem acontece hoje. Mas é questão de segurança. E assim, segurança em primeiro lugar. E a adequação. É tudo uma fase de adequação, né? Esse estoque estava aqui, agora ele está lá, na ponta. Porque antes ele ficava aqui no fabricante. E vocês transportando loucamente pelo caminho. Agora, vamos fazer uma operação, uma força-tarefa, vamos passar ele para lá. E agora você tem 2 dias a mais ali na frente. E eu continuo transportando regularmente aqui, tudo bonitinho. Não, é muito legal essa dança da logística, né? Eu gosto muito. Hoje eu não opero mais, mas já operei muito com logística mesmo aplicada ali. A coisa mais legal é você realmente colocar ali A mais B mais C mais D e depois você vê aqueles processos acontecendo e a coisa girando. Muito, muito, muito bacana. Bernardo, eu queria te perguntar, mesmo sei que não é exatamente a tua área, mas assim, em relação, você falou sobre segurança, sobre acidentes. Você vê também toda essa tecnologia embarcada, não somente embarcada, mas aplicada no gerenciamento da frota, sendo capaz também como a gente aqui na plataforma, até de contextualizar o porquê dessa pergunta, tá? Aqui na plataforma Quero Truck, né, a conexão Quero Truck, ela está literalmente conectada ao projeto da plataforma Quero Truck, que basicamente compra e venda de veículos, intermediação, apresentação do comprador para o vendedor de veículos pesados, implementos. Como é que você vê, aí já passa a ser uma dica para os nossos ouvintes. Você, com 23 anos de experiência, tenha o know-how e a capacidade e a competência de dar essa dica para os nossos ouvintes. Você vê como um diferencial para a hora da venda do teu veículo usado ter aplicado a inteligência e o gerenciamento de frota e todos os conceitos que nós falamos aqui agora sobre gestão de manutenção, enfim, tudo isso. Você vê isso como algum fator de potencialização do valor desse veículo na hora da revenda? Claro, Elogio. Olha só, eu trabalho com segurança. Eu tenho motorista treinado, eu tenho sensor de fadiga dentro do caminhão, prevenindo que na hora que aquele motorista estiver com sono, eu vou obrigar ele a parar, que eu vou ver de imediato na minha central e vou entrar em contato com o motorista para mandar ele parar. A gente tem telemetria medindo a condução do motorista na estrada para ver se ele não está estourando o giro, se ele não está freando demais, se ele não está dando uma freada brusca, se ele não está curvando muito, se ele está respeitando a velocidade. Isso tudo vai gerar o quê? Um desgaste muito menor no equipamento, né? Então, se eu tenho um motorista que não acidenta, estou te vendendo um caminhão novo, sem acidente. Se eu tenho um motorista que cuida, que está dirigindo, cumprindo as regras que a gente pede, tá? Cuidando do equipamento, sem estourar, sem forçar motor, né? Direção defensiva e econômica. Então, o que isso vai acontecer? Esse caminhão, ele vai sair para o mercado um caminhão praticamente novo. É claro que algumas peças têm que ser trocadas, desgaste normal, entendeu? Mas é um caminhão que vai para o mercado de uma forma muito mais inteiro do que um caminhão onde você pega e bate o caminhão, dá uma pancadinha aqui, entendeu? Não faz uma preventiva. O motorista não tem uma gestão sobre a condução do motorista, entendeu? O motorista anda de qualquer jeito, estourando giro no motor, forçando o motor. Então tudo isso aí a consequência é um caminhão mais inteiro no mercado. Né? Legal, e isso tem que ser valorizado. Tem que ter preço, né? Tem que ter preço, isso aí, né? Então, um caminhão 2023 agora, né? Agora a gente tem um caminhão de 10 anos de uso, 2013, onde super bem cuidado, o outro 2013, mais descuidado, onde o dono, o motorista era relaxado, aquele onde tinha um cuidado maior tem que valer mais. É um caminhão que você vai pegar e vai andar mais tempo com ele. Sem dúvida. Né? Ainda mais pro pesado, né? Que o pesado, o cuidado no dia a dia ali faz toda a diferença. Não tem muito como você
dar uma maquiada. Ou o caminhão tá bom, ou ele não tá bom. Não tá bom. Né? É Exatamente. interessante. E eu falo isso para os nossos ouvintes, parceiros, amigos, às vezes numa conversa pessoal mesmo. O cuidado com o equipamento faz realmente toda a diferença. Você vê veículos, às vezes, que têm mais anos de uso, valendo mais do que outros que têm menos anos de uso. Porque a procedência é muito importante. E isso, às vezes, vale muito, como a gente está falando para transportadores, mas também vale muito quando a gente está falando para caminhoneiro, o autônomo, que tem só aquele caminhão dele. É o patrimônio dele, ele tem que cuidar ainda mais. Ainda mais, né? No Expresso Nepomuceno nós temos isso. Tá? Os nossos caminhões eles são muito bem aceitos no mercado. Eles são muito bem valorizados no mercado. Mas por quê? Porque sabe da história, sabe da procedência, sabe da gestão que nós temos em cima dos motoristas, em cima da manutenção, da operação. Você vê a frota passando, a frota sempre limpa, sempre bonita, sempre arrumada, né? Então isso aí gera uma confiança maior no comprador. O capricho gera valor. E o capricho gera valor. Bernardo, eu quero agradecer muito, cara, pelo seu tempo. É uma pena que a gente tem pauta aqui para falar uns 3 dias seguidos, mas a gente não tem esse tempo todo. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade, desde o primeiro contato que a gente teve, assim, não, poxa, vou dividir. Essa divisão de conhecimento é um negócio muito, muito legal, viu, cara? Muito obrigado mesmo. Eu que te agradeço, tá? Parabéns, sucesso para vocês, viu? Para nós todos, ó. Aqui na Quero Truck você não sai de mão vazia, não. Você gostou da canequinha, né? Aqui, ó, uma lembrancinha pra você. Pra na hora de você planejar as suas rotas truque, lá. É comprar caminhão, é quero truque, viu? Obrigado, viu? Muito obrigado. Tá? Espero vê-lo em outras oportunidades. Com certeza. Bom, e você, gostou desse bate-papo aqui com o Bernardo, gestor de frota do Expresso Nepomuceno? Então, pode salvar, pode compartilhar, pode rever aqui na plataforma também e pode acessar a plataforma Quero Truck quando você quiser para ver outros conteúdos também. Bom, nossos aplicativos estão disponíveis nas lojas de aplicativo, Android, iOS, e o nosso conteúdo geral você encontra nas redes sociais, tanto no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no Twitter, nossos podcasts, nossos episódios, né? Toda semana um episódio novo com um conteúdo diferente, com um convidado diferente, trazendo assuntos que agregam a sua realidade, seja como empresário, transportador, seja autônomo, enfim. Se você tem diesel no sangue, você vai curtir o Conexão Quero Truck, você vai curtir a plataforma Quero Truck. A gente fica por aqui nesse episódio, mas você segue com a gente assistindo outros episódios e toda semana uma nova conversa, um novo bate-papo para agregar aí na tua vida, na tua profissão. Um abraço, boa viagem, vai com Deus!